Oi, gente, professor Selva aqui de novo, né? E agora a gente vai resolver a nossa segunda questão, beleza? Ainda falando sobre quentismo. Lembrando aí que eu falei pra vocês que eu ia ser padronizado ali. A aula, questão, pra vocês conseguirem estudar um pouco melhor. Então vamos ver. Essa aqui caiu no Enem, hein? Caiu no Enem. Enem de 2013. Vamos ler o primeiro texto. Texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Algum deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Beleza? É um fragmento ali. E aí, ó, vamos sempre se atentar, gente, a isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Essa parte aqui de baixo, onde diz qual que é o texto, onde fala pra gente quem que é o autor, é muito importante pra gente. E a informação que a gente tem que ressaltar dali é isso aqui, ó. A carta de Pero Vaz de Caminha. Beleza? Então a gente tá falando sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Quando a gente fala sobre a carta, a gente tá falando então sobre o quentismo, tá bom? Eu não tô conseguindo passar o slide. Obrigado. Agora vamos ver o texto 2. O texto 2 é uma obra do Cândido Portinari, né? E fala ali pra gente que é sobre o descobrimento do Brasil. Olho sobre a tela. E é aqui a gente pode observar, né? Aqui a gente vai ter os navios, né, dos portugueses, e aqui a gente vai ter os indígenas, né, apontando para esse navio, um pouco surpresos ali, não entendendo muito bem o que está acontecendo. Tudo bem? Esse quadro, quando a gente olha para ele, o que a gente tem que resgatar são essas duas informações, né? O contraste entre a chegada dos europeus, dos portugueses, e o contraste ali entre os indígenas, né? Essa diferença cultural que expressa até no quadro. E o que diz pra gente? O que esse quadro está expressando pra gente? Literalmente o título dele, né? O descobrimento do Brasil. É isso. É literalmente essa chegada dos portugueses no território brasileiro. Thank you. Aí, ó, vamos ver a questão. O que o Enem pediu aí pra gente? Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... O que a gente tem que fazer aqui então? Tem que ler o texto para conseguir responder a questão. Beleza? Vamos lá para a primeira. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Vamos para B. A tela de Portinari retrata indígenas nus, com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E aí a E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico retratando a colonização. Beleza? Então, ó, vamos lá ver questão por questão. A primeira fala assim pra gente, ó. A Carta de Pero Vaz de Caminhas representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terra brasileira. Correto, é sim a primeira manifestação artística portuguesa dentro de um território brasileiro, beleza? Ele escreve fora, mas ele também escreve dentro. Então é uma das primeiras sim. E aí a gente vê o que está errado na questão. Preocupa-se apenas com a estética literária. Não, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, ele não tinha nenhuma preocupação estética, na verdade. O que ele queria era informar sobre a nova terra, beleza? Então não é a alternativa A. Vamos ver a B, então. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados. Ok, a gente tem mesmo indígenas nus com corpos pintados. Cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Gente, a partir daí, a partir de... cuja grande significação até linguagem moderna não é algo que está dentro do quentismo. Então é algo que já pode estar descartado dentro da questão, tá? Não tinha aqui nenhuma afirmação de arte acadêmica brasileira, até porque a gente não tinha nessa época, e nenhuma linguagem moderna, porque a gente não está falando sobre modernismo ainda, beleza? Então já não pode ser a B. Vou pular a C. Vamos para D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, correto, a gente está lidando com dois tipos de linguagem diferente, né? Linguagem verbal, aquela escrita, linguagem não verbal, imagens, né? Em qualquer gênero, cumprem a mesma função social, estética e artística.
Se a gente for parar para pensar nessa questão, a gente consegue entender que não existe uma função artística dentro desse tipo de texto e dentro dessa literatura. Então já não poderia ser essa questão, beleza? Não tem nenhuma função artística dentro desse tipo de texto. É um texto para informar e um texto para catequizar, né? A gente não tem nenhuma função artística dentro desses textos. Tudo bem? Na E, a gente tem que a pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas no mesmo momento histórico, retratando a colonização. Na verdade, a gente não está falando sobre obras produzidas no mesmo momento histórico, tá? A gente está falando de uma obra que foi produzida em um momento histórico e outra que foi produzida posterior. E isso tá pra gente ali na hora que a gente lê a informação pequenininha, tá? A obra de Portinari, ela é posterior ao quintismo. Então já também não poderia ser essa questão. Aí, ó, vamos ver a C. A carta, como testemunho histórico-político, realmente é um testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da Terra. Perfeito, é isso mesmo, é o olhar do europeu sobre os indígenas, tá? E a pintura destaca em primeiro plano, e se a gente voltar ali para a pintura, a gente vai ver que é o primeiro plano mesmo, a inquietação dos nativos. E realmente a gente tem a inquietação dos nativos. Só que percebeu aqui que a inquietação não é no sentido de incômodo, tá? A inquietação aqui é no sentido de impressionados. Eles estão impressionados com o novo. E é uma inquietação, beleza? Então aqui também a alternativa C, tá, gente? C aí é a nossa alternativa correta. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da Terra e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, dá like no vídeo, compartilha. Um beijo e vejo vocês aí. Tchau!